Lisboa ou tem vontade de conhecer, aqui eu vou te passar mais de 30 atrações dessa cidade incrível. Não tem como passar por Lisboa sem ver a famosa Torre de Belém. Ela é um ícone histórico e arquitetônico, juntando elementos góticos e manuelinos. Construída no século XVI, a torre ela funcionava como uma fortaleza defensiva e também um ponto de partida para as expedições marítimas que ocorreram durante a Era dos Descobrimentos. Junto com a vista da torre, tem um gramado bem grande, bem agradável, que é ótimo para ficar ali relaxando, conversando ou fazendo um piquenique. Eu e o Gil, a gente foi 3 vezes na região da Torre de Belém. E na terceira vez a gente decidiu entrar na torre. O que, apesar de a vista ser fantástica, tem alguns contras. A gente comprou o ingresso com hora marcada, mas tivemos que pegar uma fila com ordem de chegada normal para poder entrar. Depois, chegando no pátio da torre, a gente pegou outra fila para poder entrar na torre mesmo. E depois pegamos fila após fila para poder subir cada andar da torre. Então uma dica é que eu acredito que seja mais agradável fazer esse passeio durante a semana, onde as filas vão ser menores e você consegue sim apreciar essa torre, que é fantástica, além de toda a vista panorâmica que você tem do Rio Tejo. Olá, eu sou Gisele Ginkles, sou nômade digital e eu viajo o mundo com meu marido e meu gato. A gente chegou no início da primavera em Lisboa e ficamos 40 dias na cidade. Então já dá um like e se inscreve no canal que vem bastante conteúdo bom pela frente. O Padrão dos Descobrimentos é um monumento imponente que celebra a Era dos Descobrimentos em Portugal e foi fundado em 1960. Com sua forma de proa de navio apontada para o Rio Tejo, o monumento apresenta figuras históricas importantes, como reis, religiosos, cartógrafos e navegadores, todos eles importantes na Era dos Descobrimentos de Portugal. A estrutura também oferece um mirante que você pode subir para apreciar melhor a vista ali do Rio Tejo. Museu de Marinha. Esse foi o passeio que eu mais gostei. É impossível você não ficar deslumbrado com a quantidade de detalhes que tem nas embarcações. Além disso, tem pinturas, mapas e vários elementos relacionados à exploração marítima portuguesa. Além disso, existe uma sala separada com diversas embarcações em tamanho real. Lá a gente consegue ver a embarcação que em 1808 transportou a família real para o enquadro que levaria ela para o Brasil. E essa mesma embarcação teve como sua última viagem uma viagem feita pela Rainha Elizabeth II quando visitou Portugal. Apesar de não ser o foco do museu, existem vários aviões antigos em tamanho real. Planetário. Do lado do Museu da Marinha tem um planetário, com sessões de aproximadamente 25 minutos, como por exemplo, a dinâmica da Terra, a vida de Darwin e o nascimento do planeta Terra. E esse último foi um que a gente optou por assistir. Você assiste meio reclinado na cadeira e você tem uma projeção 360 graus, o que faz com que você seja muito imersivo e rapidamente você está bem envolvido com a história que passa. Mosteiros dos Jerônimos. Assim como a Torre de Belém, ele também foi construído no século XVI e é mais um exemplo da arquitetura manuelina em Portugal. O mosteiro também está ligado à Era dos Descobrimentos, sendo hoje o local do descanso final de Vasco da Gama. Jardim da Praça do Império. Na frente do mosteiro tem um grande jardim que você pode aproveitar para descansar um pouco, além de comprar um pastel de Belém e deixar a experiência ainda mais gostosa. Pastelaria Pastéis de Belém. Aqui a gente tem algo muito importante para os portugueses. Pastel de Belém só é chamado desse jeito na Pastelaria Pastéis de Belém. Nos outros lugares você vai chamar esse doce de pastel de nata. Indo na pastelaria tem filas diferentes entre comprar o doce para comer no local ou comprar para levar. Então saiba o que você quer antes de entrar nas filas. Apesar de não se ter muito certo qual que é a origem do pastel de Belém, dizem que ele surgiu pelos monges do mosteiro de Jerônimos. Eles encontraram nessa receita uma maneira de aproveitar as gemas que sobravam da fabricação das hóstias. Os clérigos, eles confeccionavam e vendiam esses pastéis como uma maneira de subsistência. Só que em 1920, por causa da Revolução Liberais, os monges e os freiras tiveram que sair dos seus conventos. Foi então que Domingos Rafael Alves, que já tinha uma refinaria de açúcar, encontrou um desses monges doceiros e juntos começaram a produzir e vender esse doce, que recebeu o nome de Pastéis de Belém.
A LX Factory é um lugar vibrante e criativo onde você encontra de tudo. Galerias de fotografia, galerias de arte, cafés acolhedores, a livraria Ler Devagar, que é uma livraria única, muito legal de visitar, e várias opções gastronômicas. Além disso, a própria experiência de andar na rua e ver os grafites é muito bonito. A LX Factory fica um pouco mais afastada desses pontos que eu acabei de passar, porém pegando transporte público você chega lá rapidamente e você pode aproveitar para conhecer o local e ainda por cima finalizar o seu dia com um delicioso jantar. Aqui vai uma dica diferente de como conhecer Lisboa: fazer um tour de bike elétrica. A maioria dos tours é feita em inglês, mas caso você queira, você pode verificar se tem a disponibilidade do tour feito em português. Tem diversas rotas para escolher. A que a gente pegou passava pelo Parque Monsanto, depois pela Tapada das Ajudas e depois voltava contornando o Rio Tejo, passando ali pela frente da Doca das Alcântaras. Se você está preocupado que Lisboa é só morro e que vai ser muito difícil fazer o passeio, saiba que é verdade. Porém, as e-bikes, elas têm assistência elétrica e você consegue definir o quanto de assistência você vai precisar para o seu passeio. E o nosso passeio, ele durou todo o período da manhã, então a gente conseguiu almoçar e ainda explorar a cidade em todo o período da tarde. Para quem gosta de shoppings, Lisboa tem várias opções. E nessa região você pode ir no Centro Comercial Vasco da Gama, que apesar de não ser o ponto alto do passeio, como ele é conectado com o metrô, você pode aproveitar para fazer isso ou no início ou no final do seu passeio. Depois de sair do metrô ou do centro comercial, você pode fazer a caminhada no sentido oposto do Oceanário, indo em direção ao teleférico. Assim você consegue apreciar um pouco mais a vista, conhecer mais o local, depois pegar o teleférico e dele ir até o Oceanário. Assim você ainda por cima tem uma vista muito bonita ali do alto. Oceanário de Lisboa. É o segundo maior oceanário da Europa e abriga uma variedade gigante de espécies. Ao explorar suas exposições, a gente é levado numa jornada incrível por vários ecossistemas do mundo. Além disso, o oceanário ele desempenha um papel muito importante na conservação marinha local e também na educação ambiental, promovendo a maior conscientização da preservação dos oceanos. As janelas de vidro, elas proporcionam as grandes janelas de vidro do aquário, elas... Eu adorei a exposição Florestas Submersas de Takashi Amano, pena só que é uma exposição temporária, mas você vai passando ali por todas as florestas que ele montou, além de você ver tudo isso com uma música incrível que faz com que toda a experiência seja perfeita. E a parte que eu achei que poderia ser melhor é a parte do cinema, porque apesar de ter umas projeções ali incríveis na parede, eu acho que faltou uma história com mais imersão para quem está assistindo. E ao sair do oceanário, não deixe de passar na Praça das Nações, no Jardim das Águas e no Jardim das Ondas. Livraria Bertrand do Chiado. Foi fundada em 1732 e foi reconhecida em 2011 pelo Guinness como a livraria mais antiga do mundo em funcionamento. Cafeteria A Brasileira. Acho que vale muito a pena dar uma parada aqui. Pra mim foi o melhor pastel de nata de Lisboa e sim, eu comi muitos pastéis de nata. Foi fundada em 1905 e ao longo dos anos foi um ponto de encontro de diversos artistas e intelectuais, incluindo o famoso poeta Fernando Pessoa. E nessa cafeteria, inclusive, você consegue comprar um exemplar do livro de Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Armazém do Chiado. Eu considero como um shopping na região, ideal para você fazer um passeio, olhar um pouco de tecnologia que tem na FINEC e também poder fazer uma refeição pagando um pouquinho menos. Arco da Rua Augusta. É localizada na Praça do Comércio e mais um ícone icônico da arquitetura neoclássica. Você pode subir no arco para ter uma vista panorâmica da cidade. Ali perto também tem o Miradouro São Pedro de Alcântara, que você pode apreciar um pouco mais a vista de Lisboa por cima. Interessante, Titi, interessante. Tô tentando não distrair a lâmpada. Elevador de Santa Justa. É uma impressionante estrutura de ferro e foi inaugurada em 1902 e desde então virou um marco da cidade. Além da sua função prática, vocês podem utilizar como mais um ponto para apreciar Lisboa de cima. Como eu não gosto de elevadores, eu apreciei ele meio de fora, segura, então deixo para vocês comentarem aqui o que vocês acharam dessa experiência. Time Out Market Lisboa. É uma ótima opção gastronômica para você aproveitar e não deixe de olhar a agenda do local para ver se vai ter algum show que lhe agrada enquanto você está tendo a sua estadia em Lisboa. Castelo de São Jorge. É situado no topo da colina, então mais um local para você ter uma vista panorâmica da cidade e apreciar também o Rio Tejo. O legal é que a gente consegue caminhar por cima das muralhas e ter uma vivência de como era no passado e ficar imaginando as histórias que ocorreram. Ela teve sua fundação no século X e XI, quando Lisboa era uma importante cidade portuária muçulmana. Foi em 1147 que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, dominou o castelo aos mouros. Mas hoje em dia quem realmente dominou os castelos foram os pavões. É impossível passear por ali e não ver a quantidade de pavões caminhando livremente pelos jardins e pelas muralhas.
Ao passar por suas ruas, os visitantes são transportados para o passado, com as casinhas coloridas, as varandas floridas e também as roupas penduradas na janela. O bairro ele é famoso pelo fado, uma música tradicional portuguesa, então é possível encontrar alguns bares e pequenas casas em que artistas locais se apresentam. Também tem alguns miradouros para você apreciar a vista da cidade, como o Miradouro de Santa Luzia. Mas aqui o legal é você caminhar de forma aleatória e permite conhecer o bairro ao seu ritmo. Panteão Nacional. É um edifício que serve como monumento e mausoléu para figuras importantes da história de Portugal. Passeios de tuk-tuk. É uma maneira divertida e emocionante de explorar a cidade. A gente decidiu fazer o passeio saindo dessa região, mas eles estão aí espalhados por toda a cidade. O legal é que o motorista ele vai explicando um pouquinho da cidade para você e também ele faz ali algumas pausas estratégicas para você conseguir apreciar os pontos turísticos mais de perto. Praça Marquês de Pombal e o Parque Eduardo VII. Ficamos em um apartamento na Praça Marquês de Pombal, que você pode conferir no meu vídeo Tour pelo apartamento de Lisboa. Uma coisa que eu gostei muito de Lisboa é que o pessoal realmente aproveita os parques, então eles sentam na grama, eles fazem piquenique, eles conversam. Enfim, turistar não é só sobre fazer cheques em diferentes pontos turísticos. Turistar é sobre se divertir. Então aproveite para tirar esse tempo para si. Relaxe, leia um livro, converse, respire. Fique tranquilo. Localizado no Parque Eduardo VII, você pode aproveitar para visitar a estufa fria. Apesar do nome, essa estufa tem 3 ambientes diferentes: estufa doce, estufa fria e estufa quente. Aqui a gente pode conhecer mais de 300 variedades de espécies, em um ambiente rico, encantador, em que a gente já entra e tem ali vários lagos, uma imersão na natureza. Jardim Botânico de Lisboa. É um verdadeiro tesouro no coração da cidade e um refúgio verde para você aproveitar para visitar. Além da beleza, o jardim também desempenha uma função muito importante na pesquisa botânica, na preservação da natureza e na promoção da educação ambiental. No mesmo prédio do Jardim Botânico, você pode aproveitar para ir no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer diversas áreas, como paleontologia, mineralogia, zoologia, antropologia e botânica. Também conta com algumas exposições temporárias. Além disso, a gente passou por algumas salas interativas, como por exemplo uma sala que explicava vários experimentos físicos e também uma sala rodeada de jogos de tabuleiros. Shifu Ramen. De comida da região eu vou indicar por ser uma experiência bem diferente. Você vai vivenciar um pouquinho da cultura japonesa. Vai comer um delicioso ramen, vai ver vários personagens de anime e você vai ser atendido por um robô gatinho. Almoreira Shopping Center e El Corte Inglês. São shoppings na região que você pode aproveitar para fazer compras. O El Corte Inglês ele vai ter uma pegada de roupas mais de marca, mais sofisticadas. E o Almoreiras é um shopping mais normal que você também pode aproveitar para fazer compras, ir na praça de alimentação e assistir cinema. E aqui, como curiosidade, o shopping que eu mais gostei foi o Centro Comercial Colombo, só que ele é um shopping mais afastado. A gente acabou indo e voltando na mesma manhã e não fazendo outros passeios no arredores, então não tem muito como indicar para vocês. E passamos por tudo isso na cidade. Se você vai ficar mais tempo em Lisboa, às vezes é legal você conhecer outras cidades próximas. A gente foi para Carcavelos, Cascais, Sintra, Mafra e Santa Cruz. Vai ter um outro vídeo aqui no meu canal em que eu abordo essas 5 regiões perto que a gente visitou. Mas já deixando um spoiler, os lugares que eu mais gostei foi Cascais e Sintra. E foi tudo isso que passamos por Lisboa. Se você conhece algum lugar que a gente não falou, por favor, escreve nos comentários que vai ajudar bastante outras pessoas que querem vir pra cá. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e se você quer saber mais sobre Lisboa, tem um vídeo aqui que eu falo sobre segurança, transporte, custo de vida, não deixe de conferir. Obrigada, gente, e nos vemos no próximo vídeo.